Alguém aí já fazendo planos para 2025, aquelas metas de fim de ano? Porque o São Paulo, já em novembro, está fazendo seu planejamento e apesar do anúncio da CBF de mudar bastante o calendário da próxima temporada, a programação são paulina vai continuar a mesma. O Tricolor vai fazer uma pré-temporada lá nos Estados Unidos e já tem jogos marcados para os dias 12 e 19 de janeiro, válidos pela FC Series, a antiga Florida Cup. Resumindo, a temporada vai começar mais cedo e vai terminar mais tarde, o que vai exigir muito fisicamente dos atletas. Por isso, o São Paulo decidiu já fazer os exames de todo o elenco. Essa bateria de exames foi feita entre quarta e quinta-feira. Todos os atletas foram atendidos e, além dos exames, passaram também por consultas com médicos de diferentes especialidades, cardiologistas, fisiologistas e até oftalmos, para estar todo mundo no jeito para essa reta final de 2024 e também para 2025. A outra boa notícia tem a ver com o Luiz Gustavo, porque metade do elenco foi a campo, fez atividades e o Luiz Gustavo estava nesse grupo nesta quinta-feira e participou do treino sem qualquer limitação física. Lembrando que ele vinha se recuperando de uma lesão na perna e agora volta a ficar à disposição do técnico Luiz Zubeldia. Já que falamos muito de 2025, uma movimentação de mercado também. Segundo o portal UOL noticiou nesta quinta-feira, o Bahia prepara uma proposta para compra do Rodrigo Nestor, uma oferta alta no valor que supera os 42 milhões de reais pelo meia São Paulino. Ainda não tem oferta na mesa da diretoria do Tricolor paulista, mas o São Paulo, é claro, vai negociar diante dessa proposta bastante atrativa, tanto para o clube quanto para o Nestor. Será que o meia São Paulino, ano que vem, vai ser comandado por um ídolo do tricolor paulista, o Rogério Ceni, lá no Bahia? A gente vai acompanhar a movimentação dessa negociação para saber o que vai ser decidido. A vitória do último sábado por 2-1 diante do Atlético Paranaense só veio para o São Paulo, porque o nosso convidado de hoje para um bate-papo super exclusivo entrou com tudo e até se assustou ali com o professor, né não, André? Acabei tomando um susto mesmo, porque eu tava com um olhar fixo para lá e quando ele veio em direção a mim e deu um carrinho, eu assustei um pouquinho, mas é da personalidade dele, né? Cara muito intenso, que vive bastante os momentos no futebol, então depois só foi pra dar risada mesmo. Dentre os atacantes do São Paulo, agora em 2024, o André Silva é o que precisa de menos tempo em campo para balançar a rede no Brasileirão. Já são 6 gols pro cara só no campeonato desse ano. Sigo trabalhando. Acho que esse último jogo foi a prova disso, daquilo que eu venho fazendo durante a semana, para poder, quando o professor solicitar ali a minha ajuda para poder entrar no jogo, eu conseguir dar o meu melhor. A disputa por uma vaguinha entre os titulares tem sido no mínimo intensa com o ídolo da torcida, Jonathan Calleri. O camisa 9 não marca no Brasileirão desde agosto, na vitória por 1-0 para cima do Flamengo. Tem aquela disputa sadia, né? Desde quando eu cheguei aqui foi um cara que me recebeu super bem, mas também acredito em meritocracia, né? Então eu também sigo ali trabalhando para poder também cutucar ele, para ele ser também cada vez melhor. Depois do jogo contra o Atlético Paranaense, o técnico Luiz Zubeldia pediu calma em relação ao bom momento vivido pelo André. O treinador, inclusive, já disse publicamente que não gosta muito não de trocar o centroavante, posição que é hoje justamente do Calleri. Um jogador que ha tenido buenos jogos y que por ahí no juega siempre, es un rol que hay que saber asumirlo dentro del equipo. Porque os equipes grandes são assim. O que eu realmente acredito é no trabalho. Eu acredito que o meu trabalho ele vem sido falado dentro de campo, né? E eu, com base também no que o professor falou, acredito que agora saindo do banco para poder contribuir para a equipe quando eu entro, eu tenho feito bem, tenho feito o meu trabalho com bastante humildade, com bastante respeito. Quem tá feliz demais com essa vontade toda do André é a torcida do São Paulo, porque os gols dele podem ajudar o tricolor nessa reta final de Brasileirão. Quero falar agora sobre o São Paulo, que está de olho em um camisa 10.
já havia contado para vocês que são dois grandes alvos do tricolor para 2025, um lateral esquerdo e um meia atacante, um jogador que cria a partida. A avaliação é de que o São Paulo não tem esse atleta no elenco. O nome dos sonhos seria Oscar, mas o tricolor também já sabe que diante da concorrência grande de outros clubes brasileiros, dificilmente o Oscar será contratado. Até por isso surgiu um outro nome, Luciano Acosta. Meio atacante, argentino, 30 anos de idade, está ficando livre depois de anunciar que não renovará seu contrato no FC Cincinnati. Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, é apaixonado por futebol do exterior. Ele acompanha muito de perto os clubes na América do Sul e também o futebol na Major League Soccer. E eu posso contar que o Rui Costa é aquele dentro do São Paulo que mais conhece desse tipo de mercado. E a avaliação do Rui e de outros dirigentes do São Paulo é de que o Luciano Acosta é muito acima da média e os números têm comprovado. Na temporada atual pelo FC Cincinnati, 37 partidas, 14 gols e 18 assistências. E antes que você demonstre um preconceito com a Major League Soccer, que eu também tenho, vale a lembrança de que Thiago Almada e Savarino, meias atacantes que têm arrebentado com a camisa do Botafogo, foram contratados depois de se destacarem no futebol da Major League Soccer. Luciano Acosta não interessa apenas ao São Paulo. O Vasco já havia tentado contratá-lo em janeiro, sem sucesso, e o Atlético Mineiro é outro interessado, até porque o Gabriel Milito trabalhou com a Costa nos tempos de Estudiantes. O tricolor também quer um lateral esquerdo. A avaliação é de que, com a saída do Wellington, precisa chegar alguém de nome e o Wendel do Porto é a principal opção. Só para completar, em relação a meias atacantes, chegaram a especular o Lincoln do Red Bull Bragantino, nome descartado, a avaliação de que ele é muito caro para pouca entrega. Igor Coronado do Corinthians também não faz parte dos planos. O nosso segundo assunto, que é o assunto do chat aí, o Wendel. O que eu publiquei hoje no UOL pela manhã? Quem já leu já está sabendo. São algumas coisas que eu apurei sobre o Wendel. O Wendel é um dos desejos do São Paulo para o ano que vem, por alguns fatores. É um dos preferidos aí, uma das prioridades do São Paulo para o ano que vem, porque lateral esquerdo São Paulo não tem. O Wendel fica sem contrato no meio do ano, então em janeiro já pode assinar um pré-contrato para vir para o São Paulo. Só que o staff do Wendel quer que ele jogue o mais rápido possível. Então quem conseguir tirá-lo do Porto em janeiro leva vantagem e obviamente o Porto vai exigir aí uma compensação financeira para liberar o jogador 6 meses antes do final do contrato. O Porto não vem jogando fácil aí nessa questão da negociação do Wendel. O São Paulo já procurou o Wendel na última janela, mas a informação que eu tive é que o Wendel não estava totalmente convencido ainda de vir para o Brasil. Ele queria jogar mais tempo na Europa, mas esse período que ele ficou ali sem jogar, ele reviu um pouco as coisas. A movimentação do Dorival, chamando ainda mais jogadores do futebol brasileiro, também ajudou, e o Wendel vê a volta ao Brasil para um clube que ele jogue como um passo no projeto Copa do Mundo. Lembrando que o Wendel foi titular da seleção em alguns jogos na Copa América. A lateral esquerda da seleção não tem dono ainda. Foi a primeira vez que o Dorival conseguiu repetir os dois, na verdade, os 4 convocados para a lateral, com Abner, Arana, Danilo e o Wanderson. Foi a primeira vez. E mesmo assim a gente ainda não tem um dono dessas duas laterais, na verdade, mas da lateral esquerda falando do Wendel, e o Wendel acredita que pode ser ele se ele conseguir engatar uma sequência. E isso vai pesar a favor do São Paulo, porque, obviamente, no São Paulo ele chega, pega a camisa, joga e nem vai sair porque não tem ninguém para colocar no lugar. Basicamente, isso pesa a favor do São Paulo. Outra coisa que pesa a favor do São Paulo é a relação dele com o Casares. E aí muita gente já falou, o Alexandre também tinha relação com o Casares e não sei o quê. A informação que a gente tem é que, durante a Copa América, o Casares foi chefe de delegação do Brasil nos Estados Unidos, houve uma aproximação do Casares com o Wendel e que a relação entre os dois é muito boa, isso confirmado dos dois lados de ambas as partes. Essa relação sendo boa ajuda o São Paulo na hora de negociar. Agora, se o Porto fizer jogo duro e não liberar o jogador, exigir muito, para o São Paulo fica mais complicado. Agora, que o Wendel chegaria e seria o dono da lateral esquerda do São Paulo, resolveria um problema de muito tempo, eu não tenho a menor dúvida, não sei vocês. Pode falar, começar, Arnaldo. Eu também acho. Aí a questão agora, saindo o Wellington, e o Sim e o Renan falaram aqui, nós estávamos conversando antes da live, acho que isso é bem importante. A minha vela para o Wellington apagou, o Éder teve que botar o Sabino de lateral esquerdo, mesmo a contragosto, o Sabino até mudou o penteado, que eu vi ali. Saindo o problema era urgente. Saindo o Wellington, ele é uma coisa, né?
A gente fala do Jamal, fez a jogada do gol, quase pulei da arquibancada, e lembrei na hora que o Jamal ia para a Irlanda no dia seguinte. Ele está na Irlanda, está na Europa. Então, além de tudo, o Jamal é um jogador data FIFA Europa. Então, né? Ele não joga contra o Bragantino. Então, o Jamal pode até evoluir, ter alguma opção, servir como alternativa, mas o São Paulo precisa de alguém para jogar como titular na lateral esquerda no ano que vem. O Patrick está se recuperando, pode ser uma outra alternativa, e aí o Wendel preencheria. Concordo com você, Éder, essa lacuna, mas eu estou um pouco traumatizado. Eu falei do Alexandre, o São Paulo, na verdade, vem procurando o lateral desde a saída do Caio Paulista, né? Não era para o Wellington, em tese, ter jogado a temporada toda, mas ele não conseguiu contratar, né? Então, e acho que quanto mais urgente é o problema de um time, mais o mercado fica aquecido, né? Então, vocês precisam tanto de um lateral, aí todo mundo joga para cima, né? Pode ser o Porto, pode ser o staff do jogador, tal. E essa era uma coisa que o São Paulo deveria resolver antes de voltar das férias, né? Porque senão voltar para a pré-temporada sem um lateral esquerdo titular, eu acho que o resto, e tem coisas a ajustar no elenco, é secundário nesse momento. A lateral esquerda, para mim, é prioridade, e ele seria uma boa solução. É um cara que já passou dos 30, mas está inteiro, não teve nenhuma lesão séria. Ele poderia ajudar muito, rodado e tudo mais, é um bom jogador. Não é nada excepcional, mas é um bom jogador. Ilcinho, você que é especialista na função lateral, o que podemos esperar? O Wendel é o nome certo para o São Paulo? Vale um esforço maior? É a opção do momento, né? Eu acho que a gente esperando pela melhor oportunidade, apareceu uma. Ele quer voltar, o São Paulo precisa de um lateral. Se colocar no papel esses detalhes que o próprio Arnaldo falou, com o staff do Wendel também, e você comentou também, no São Paulo é só chegar e jogar, porque o Wellington tá de saída, o Jamal não se firmou e o Patrick também vem de lesões, teve problemas e tal. Então já chegar sendo titular e, cara, como foi jogador de seleção, tem aquele peso europeu, ele já seria titular, então ele vai ter tempo para se adaptar, não vai ter aquela pressão como tinha na minha época, que quando chega o Jadilson, o Júnior vai para o banco, em 3 jogos a torcida estava pedindo o Júnior de novo, e aí o Muricy faz a troca de novo, então não tem aquela pressão. Então eu acho que seria uma opção viável se os números fizerem sentido também, né? A gente não pode esquecer da parte financeira. Todo mundo que vem mais caro, mais pesado. Então eu acho que, mas é uma oportunidade, se for para dar um tiro além do permitido no ano, eu acho que o Wendel é um tiro válido. Só respondendo a